A história começa com um menino frágil lutando para dar seu primeiro suspiro de vida. Nascido 3 meses antes do tempo, seu corpo era tão pequeno e fraco que até as enfermeiras cochichavam que talvez ele não sobrevivesse àquela noite. Seus pais correram por toda parte, implorando por ajuda e agarrando-se a qualquer esperança que pudesse manter o filho vivo. No fim, seu pai tomou uma decisão desesperada. Vendeu o apartamento da família para pagar um feiticeiro que realizaria um antigo ritual. A família perdeu a casa, mudou-se para um pequeno quarto alugado e recomeçou a vida do zero. Mesmo assim, sempre que o pai se lembra daquele momento, sorri discretamente enquanto segura as lágrimas. Porque, contra todas as probabilidades, Jung-min sobreviveu. Mas sobreviver trouxe um preço. Desde pequeno, Jung-min carregava uma personalidade delicada e tímida. Sempre se sentia deslocado, convencido de que era o garoto mais lento e sem talento do mundo, reservado e solitário. Tudo mudou quando conheceu 3 garotos tão desajeitados quanto ele. A partir desse dia, os 4 se tornaram inseparáveis, como 4 pequenos mosqueteiros. Eles até transformavam suas inseguranças em brincadeiras, disputando quem conseguia agir de forma mais idiota. Com o passar dos anos, a amizade só ficou mais forte. No ensino médio, cada um deles tinha uma personalidade completamente única. Tae-trung era o gênio da turma, sempre tirava as melhores notas e sonhava em se tornar presidente um dia. Porém, apesar de brilhante, era extremamente dramático. Bastava sua nota cair um pouco para agir como se o mundo estivesse acabando. Diferente da maioria dos alunos exemplares, ele também sabia lutar, então ninguém ousava mexer com ele. Bak, por outro lado, odiava estudar tanto que aperfeiçoou a arte de dormir com os olhos abertos. Chamava isso de entrar no nirvana. Sua mãe era uma monja e esperava que ele seguisse a tradição budista da família. Mas tudo o que Bak queria era tirar uma boa soneca. Depois vinha Jung-min. Não era excelente nos estudos, nem esportista, nem particularmente bonito. Pelo menos era isso que ele acreditava. Costumava dizer que tinha apenas um rosto comum de cidade pequena. Mas, curiosamente, esse rosto comum conquistava todas as garotas, todas as tias e até as crianças pequenas. As pessoas o achavam fofo, engraçado e acolhedor. Ele acreditava que isso acontecia por causa do seu sorriso bobo e sonhava secretamente em se tornar um DJ lendário. Por fim, havia o gigante de bom coração, Do-chin. Seu sonho era virar uma estrela do basquete, mas uma lesão destruiu esse objetivo e, segundo os amigos, parecia até ter afetado sua cabeça. Ele vivia reclamando porque seus pais não o deixavam adotar Bi, que na verdade era uma vaca de tamanho normal. Certa tarde, Jung-min levou todos para o pequeno estúdio onde treinava como DJ. Enquanto Bak e Tae-trung passeavam sem fazer nada, Do-chin sentiu algo despertar dentro dele. Desde criança, acreditava possuir ouvido absoluto, embora isso fosse pura imaginação. Mas acreditar pode ser poderoso. Naquele dia, declarou orgulhosamente que seguiria Jung-min e também se tornaria artista. Quando contou isso aos pais, foi expulso de casa em poucos minutos. Acabou morando durante um mês inteiro no terraço da casa de Tae-trung, até que seus pais finalmente cederam. Foi assim que sua jornada na música começou oficialmente. Desde então, ele e Jung-min passaram a sonhar em subir juntos aos enormes palcos dos festivais de música eletrônica. Porém, a realidade era bem diferente. O primeiro palco deles continuava sendo apenas o telhado da casa. Quando tudo parecia perfeito, a vida mudou completamente. A família de Jung-min anunciou que se mudaria para a Nova Zelândia. Depois da formatura, os amigos seriam separados. Eles nunca tinham feito uma viagem de verdade juntos, nem mesmo uma excursão escolar, e a última oportunidade quase desapareceu. 2 dias antes da viagem, Jung-min foi assaltado por uma gangue. Quando parecia que seria espancado, Tae-trung apareceu como uma tempestade e enfrentou sozinho todos os criminosos. Jung-min tentou ajudar segurando um dos agressores. Logo depois, Do-chin e Bak chegaram correndo, mas, no desespero, acabaram acertando o próprio Tae-trung. Como resultado, a escola puniu os 4 e proibiu todos de participarem da excursão. Naquela noite, decidiram criar sua própria viagem. O destino dos sonhos era a Tailândia, onde seus DJs favoritos fariam uma apresentação. O problema era que estavam sem dinheiro, e nenhum dos pais permitiria que 4 adolescentes viajassem sozinhos para outro país. Quando tudo parecia impossível, Tae-trung disse calmamente: "Este será o último presente que darei a vocês." Depois acrescentou: "Se você dormir apenas 3 horas por dia, consegue alcançar qualquer objetivo." E provou isso. Ele passou no vestibular com nota máxima. Enquanto Do-chin acreditava que ele tinha acertado tudo por sorte, Tae-trung apenas sorriu,
decidido a mostrar que o garoto que todos chamavam de idiota podia brilhar mais do que qualquer outra pessoa. Seus pais comemoraram como se tivessem ganhado na loteria. Prepararam um enorme banquete, convidaram toda a família e o pai de Tae-trung anunciou orgulhosamente que havia abatido uma vaca inteira para a festa. Do-chin chorou em silêncio por sua querida Bi. Durante a comemoração, o pai prometeu dar ao filho qualquer recompensa. Sem pensar duas vezes, Tae-trung respondeu: "Quero viajar para a Tailândia com os meus amigos." O pai hesitou. 4 garotos sozinhos em outro país? Quem sabe da próxima vez? Respondeu gentilmente. Mas da próxima vez era justamente a frase que eles mais temiam. Os olhos de Jung-min se encheram de lágrimas. A voz de Tae-trung falhou. No fundo, todos sabiam que aquela era a última oportunidade de viverem juntos, antes que a vida os levasse para caminhos diferentes. Naquele momento, perceberam que aquela não era apenas uma viagem, era a lembrança final que queriam guardar para sempre. Assim que a palavra formatura foi mencionada, os 4 desabaram. Não estavam pensando em sucesso nem no futuro, queriam apenas criar uma última lembrança feliz. Então choraram juntos, sem vergonha alguma, como se as lágrimas pudessem parar o tempo. Ninguém esperava o que aconteceu em seguida. A mãe de Jung-min deu um passo à frente, emocionada, e disse que pagaria toda a viagem. Ela agradeceu aos amigos porque seu filho sobreviveu, cresceu feliz e viveu momentos inesquecíveis graças à amizade deles. Aquela era sua forma de retribuir essa bênção. Os 4 explodiram de felicidade, gritando e correndo como crianças que finalmente haviam recebido o mundo inteiro de presente. Logo chegou o tão esperado dia. Eles embarcaram no ônibus rumo ao aeroporto cheios de entusiasmo. Jung-min brincou dizendo que, dali a 10 anos, quando se tornasse um DJ famoso mundialmente, levaria todos como convidados VIP para seus shows. Eles riram, sonharam e acreditaram que nada poderia impedi-los. Mas a vida raramente segue os planos que fazemos. No caminho, o ônibus parou em uma pequena estação próxima a uma floresta. De repente, Bak sentiu uma forte dor de barriga e correu para o banheiro. Os minutos pareceram uma eternidade. Quando voltou, o ônibus já tinha partido, e junto com ele, também havia partido o voo. O sonho da viagem desapareceu em apenas um instante. Eles prometeram: "Na próxima vez nós iremos." Mas essa próxima vez nunca chegou. Antes disso, a família de Jung-min mudou-se para a Nova Zelândia. 10 anos se passaram. O grupo inseparável acabou seguindo caminhos completamente diferentes. Tae-trung tornou-se secretário de um deputado da Assembleia Nacional. Sua rotina era cheia de discursos, agendas e de lidar com um chefe que fingia fazer greve de fome para conquistar a simpatia do povo. Escondidos, os funcionários lhe entregavam barras de cereal. Depois de resistir por um tempo, ele acabava cedendo. Quando tentou oferecer uma barra a Tae-trung, o jovem a jogou diretamente no lixo. "Por favor, não faça isso. É um desrespeito ao comissário. É melhor que ele fique fraco do que o povo perca a confiança nele." O político concordou dramaticamente, dizendo que preferia desmaiar a comer, mas, segundos depois, não conseguia parar de olhar para o lanche no lixo, tentando conter a fome. Enquanto isso, Bak havia se tornado tatuador dentro do templo onde sua mãe praticava. Ela ainda esperava que ele seguisse o caminho budista, mas Bak acreditava que seu destino estava nas agulhas de tatuagem, e não nos sinos e nos cânticos. Ainda não estava pronto para abandonar os desejos mundanos. Já Do-chin, o mais livre e inocente entre eles, sofreu um grave colapso mental. Embora os médicos afirmassem que ele estava melhorando, Tae-trung e Bak enxergavam a verdade em seu olhar vazio. O trauma havia deixado sua memória frágil e suas emoções imprevisíveis. Mesmo assim, o médico autorizou sua alta, garantindo que remédios e descanso o estabilizariam. Tae-trung imediatamente organizou um pequeno reencontro para o dia em que ele deixasse o hospital. Na mesma manhã, a televisão anunciou uma notícia que pareceu parar o tempo. O DJ lendário que inspirava Jung-min e Do-chin faria sua turnê de despedida na Tailândia. Seria o último show antes da aposentadoria. Aquelas músicas despertaram lembranças adormecidas havia 10 anos. Como haviam prometido, Tae-trung e Do-chin se encontraram na antiga churrascaria onde costumavam se reunir. Antes mesmo de se sentarem, Do-chin tentou ligar para Jung-min, mas Tae-trung o impediu. Ainda era meia-noite na Nova Zelândia. Enquanto comiam, uma figura careca apareceu na entrada. Era Bak, ou melhor, Monge Bak. Sua mãe havia raspado sua cabeça,
e o obrigado a iniciar o treinamento para se tornar monge. Ele já praticava pedir esmolas e seria oficialmente ordenado no mês seguinte. Ver um monge dentro de uma churrascaria deixou todos os clientes completamente confusos. Ninguém sabia se deveria fazer uma reverência ou oferecer mais carne, mas Bach apenas pegou os hashis e começou a comer. Ainda não conseguia abandonar completamente os desejos terrenos, disse tranquilamente enquanto mastigava. Pouco depois, apareceu uma jovem de olhar brilhante e determinado. Era Snail, a garota apaixonada por Tae Trung desde o ensino médio. Ele sempre a tratou como uma personagem secundária da história de outra pessoa, mas ela jamais desistiu. Naquele dia, encontrou Tae Trung depois de implorar à mãe de Bach que lhe revelasse onde ele estava. No passado, ela era amiga da irmã mais nova de Tae Trung. Certo dia, foi cercada por valentões. Tae Trung viu a cena. Ele nem precisou lutar, apenas os advertiu calmamente, e todos fugiram apavorados. Antes de ir embora, disse: "Se voltarem a incomodar você, diga que é minha namorada." A partir daquela única frase, Snail decidiu seu destino. Todos os dias aparecia na casa dele, ajudava nas tarefas, pedia lanches e acabou sendo chamada carinhosamente pela mãe de Tae Trung de minha futura nora. Mais tarde, Tae Trung a afastou para que se concentrasse nos estudos, mas isso apenas aumentou sua determinação. Ela prometeu entrar na universidade e conquistá-lo. Não conseguiu passar no vestibular, mas nunca deixou de persegui-lo. Naquela noite, sentou-se ao lado dele com o mesmo sorriso determinado. Tae Trung suspirou e disse que ela tinha os meios, mas não o destino. Depois perguntou a Do Chin se ainda tinha algum desejo. Sem hesitar, ele respondeu baixinho: "Quero ir para a Tailândia e terminar a viagem que nunca fizemos." Mas Tae Trung recusou imediatamente. Com o estado mental instável de Do Chin, viajar seria perigoso demais. Por mais que insistisse, a resposta continuava sendo não. Naquela noite, Do Chin ligou novamente para Jun Min. Mais uma vez, ouviu que ele estava ocupado. Pela primeira vez, permaneceu em silêncio, olhando para o vazio enquanto antigas lembranças voltavam à sua mente. Recordou a época em que seus pais o expulsaram de casa, e ele passou a dormir no telhado da casa de Tae Trung. E foi justamente ali que nasceram os momentos mais felizes da juventude dos quatro. Mesmo expulso de casa, Do Chin nunca esteve realmente sozinho. Todas as noites, os quatro amigos se reuniam sob a fraca luz do telhado, rindo, discutindo, consolando e curando uns aos outros do seu próprio jeito. Bach escapava escondido do templo da mãe, ainda cheirando a incenso. Tae Trung carregava pilhas de livros, determinado a continuar sendo o melhor aluno. E Jun Min, sempre cheio de energia, inventava confusões tão absurdas que fazia todos esquecerem seus problemas. Juntos, transformaram aquele telhado solitário em um refúgio quente, barulhento e cheio de vida. Certa noite, depois de um longo dia de trabalho, Tae Trung voltou para casa completamente exausto e encontrou o monge Bach deitado em seu sofá, de braços cruzados, como se fosse o dono da casa. Poucos instantes depois, Do Chin saiu do banheiro agindo como se também morasse ali. Quando chegaram sem avisar, não foi por acaso. Os três se sentaram e conversaram sobre tudo e sobre nada, até que o assunto voltou ao mesmo desejo que os perseguia havia 10 anos. Com a voz trêmula, Do Chin falou sobre sua juventude destruída, os remédios, a confusão em sua mente, os sonhos esquecidos e a viagem que nunca aconteceu. "Agora que estou melhorando, não podemos ir nem que seja por alguns dias?" perguntou, com os olhos marejados. O silêncio tomou conta do ambiente. Finalmente, e com certa relutância, Tae Trung assentiu. Bach bateu palmas e disse: "Se vamos fazer isso, então faremos do jeito antigo. Vamos voltar a ser os caras mais idiotas da Coreia." No dia seguinte, o caos começou. Tae Trung entrou no escritório do chefe e pediu férias justamente antes do congresso do partido. O chefe quase desmaiou. "Se eu não consigo cumprir uma promessa feita ao meu melhor amigo, como poderei cumprir promessas ao povo no futuro?" respondeu Tae Trung com firmeza. O chefe olhou para ele como se tivesse enlouquecido, mas acabou aceitando. Até tentou lhe dar algum dinheiro, mas, quando abriu a carteira, caiu de dentro um embrulho vazio de barra de cereal. Envergonhado, guardou a carteira rapidamente. No templo, a mãe de Bach quase gritou quando ele pediu permissão para viajar. Como os argumentos não funcionaram, ele declarou dramaticamente: "Se a senhora não me deixar ir, vou acreditar em Jesus. Jesus me salva. Aleluia." Ela ficou completamente paralisada. Aquilo foi suficiente para deixá-lo partir. No dia da viagem, Tae Trung chegou primeiro ao aeroporto. Pouco depois, Bach apareceu usando um manto de monge da cabeça aos pés. "O que você pretende?" "Entrar para o templo Shaolin", resmungou Tae Trung. "Fique tranquilo. Saí antes que meu mestre proibisse viagens. Fugir não viola nenhuma escritura", respondeu Bach. Logo depois apareceu Do Chin, arrastando
arrastando várias malas e sorrindo de orelha a orelha. Ele havia levado todas as roupas de Jung-min e até um manequim em tamanho real vestido exatamente como ele. Você começou a tomar ervas alucinógenas? Reclamou Tae-trung. Mesmo assim, os três embarcaram. O manequim foi colocado no compartimento de bagagens. Enquanto Tae-trung rezava para que tudo desse certo, Bak meditava, e Do-chin sonhava acordado com o festival de música. À meia-noite, Do-chin dormia profundamente. Bak havia entrado em seu nirvana, e Tae-trung foi ao banheiro. Quando voltou, encontrou Snail. Meu rapaz está viajando para outro país. Como eu poderia ficar parada? Não se preocupe, sua guarda-costas está aqui. Você pode até morrer mais rápido, mas estará protegido. Finalmente chegaram à Tailândia. O ar quente e úmido parecia completamente diferente de tudo o que conheciam. Ao sair do aeroporto, Tae-trung viu a carteira de uma mulher cair da bolsa. Ele correu para devolvê-la. A mulher, elegante e muito bonita, agradeceu e lhe entregou seu número de telefone. Antes que ele pudesse reagir, Snail arrancou o papel de sua mão e o engoliu. Logo apareceu um motorista coreano que parecia um personagem de uma lenda. Ele colocou as malas em um conversível chamativo, e todos tiraram fotos como turistas de primeira viagem. Mas a alegria durou pouco. O motorista bateu em outro carro. Quando Tae-trung tentou acalmar a discussão, um senhor deu um tapa tão forte nele que ele desmaiou. A polícia apareceu imediatamente. Apavorado, o motorista pulou direto no mar. Os quatro foram presos por estarem em um carro roubado. Quando o motorista foi capturado, culpou todos eles, dizendo que haviam sequestrado sua família e o obrigado a roubar o veículo. O policial acreditou na história sem questionar e começou a tratá-los como se fossem grandes criminosos. Os rapazes não entendiam absolutamente nada, apenas balançavam a cabeça, completamente confusos. Na manhã seguinte, graças à intervenção da Embaixada da Coreia, todos foram libertados. Ao chegarem ao hotel, imaginaram que teriam um quarto com vista para o mar, mas, quando Do-chin abriu as cortinas, a única vista era um enorme muro de concreto. Era o quarto mais barato do hotel. Snail foi expulsa daquele quarto e transferida para um melhor. Logo depois, todos correram para a praia. Areia branca, mar azul. Bak continuava usando sua roupa de monge, fazendo vários turistas se curvarem diante dele por respeito. Quando os amigos finalmente o obrigaram a trocar de roupa, descobriram que sua camiseta estampava um enorme Buda. O caos continuava. Eles brincaram, correram e jogaram água uns nos outros como crianças. Em certo momento, Bak acabou molhando um estrangeiro muito peludo em vez de Snail. O homem ficou encarando-o, incrédulo. Bak apenas fez uma reverência. Mais tarde, eles pararam em um pequeno bar na praia. A proprietária, Sylvia, era coreana. Snail ficou desconfortável ao perceber que Tae-trung sorria para ela por tempo demais. Seu ciúme aumentou ainda mais quando viu Do-chin abraçado ao falso Jung-min, como se jamais quisesse soltá-lo. O que mais a incomodou foi ver até mesmo o monge tentando flertar com Sylvia. Ela com certeza faz parte de alguma organização criminosa, murmurou Snail. E aquele cara matando mosquitos ao lado dela. Aposto que é um capanga contratado. Nos filmes são pessoas assim que drogam turistas. Sua imaginação começou a viajar, mas ninguém levou suas suspeitas a sério. Naquela noite, Sylvia convidou todos para conhecer sua boate. Snail ficou ainda mais irritada. Mas, quando anoiteceu, foi justamente ela quem apareceu toda produzida e cheia de brilho para chamar os rapazes. Só que, antes das 9 da noite, os três fingiam dormir profundamente. Indignada, Snail saiu furiosa. Assim que ela desapareceu, os três pularam da cama imediatamente, vestiram suas melhores roupas, passaram quase metade de um frasco de perfume e correram para aproveitar a noite. Naturalmente, deixaram o Jung-min de mentira para trás. Assim que entraram na boate, ficaram completamente maravilhados. As luzes giravam como galáxias e a música fazia o chão tremer. Parecia outro mundo. Do-chin começou a tirar selfies e publicá-las em todas as redes sociais. Eles beberam sem pensar, dançaram até as pernas não aguentarem mais e aproveitaram cada segundo. Então Do-chin olhou para o DJ que brilhava sobre o palco. Seu antigo sonho de infância voltou a despertar. Enquanto isso, Tae-trung foi até o bar e encontrou Sylvia. Ela sorriu maliciosamente e lhe ofereceu um coquetel. Mas, antes que pudesse beber, ouviu uma enorme confusão. Do-chin havia subido na cabine do DJ, fingindo ser a atração principal, balançando os braços e gritando de felicidade. Os amigos correram, o tiraram dali e o levaram para fora. Quando Bak viu que os olhos de Do-chin estavam revirados, ficou desesperado. Ele repetia sem parar: o telhado, algo estava errado. Tae-trung correu até o hotel para buscar os remédios. Lá encontrou Snail sentada no escuro. Ela perguntou baixinho: foi divertido? Sair escondido sem mim? Tae-trung congelou. Tentou explicar,
mas ela apenas sorriu tristemente. Enquanto você voltar em segurança, eu já fico feliz. Ele ficou profundamente emocionado, mas lembrou-se de que Du Tin precisava dos remédios e voltou correndo para a boate. Ao chegar, encontrou uma multidão cercando Bak, filmando e zombando dele. Tomado pela raiva, Tae Trung pegou uma cadeira e a balançou para dispersar as pessoas. Infelizmente, naquele exato momento, a polícia apareceu. Ele e Bak tentaram explicar que estavam apenas levando remédios ao amigo, mas os policiais entenderam tudo errado e imaginaram que Tae Trung estava sacando uma arma. Num instante, dispararam uma arma de choque. Quem acabou atingida foi Snail, que acabara de correr na direção deles. Ela caiu desacordada. Os rapazes foram jogados em uma cela ao lado de um homem apelidado de Porquinho, que ria sem parar da desgraça deles. Mais uma vez, a embaixada da Coreia precisou intervir para libertá-los. Mesmo sorrindo, o policial reclamou: "Há 10 horas vocês estavam tranquilos. Agora estão me fazendo correr pela cidade inteira. Não me obriguem a comprar passagens para mandar vocês de volta para casa." No dia seguinte, uma forte chuva os obrigou a permanecer no hotel. Tae Trung percebeu que o pulso de Snail estava machucado. Sem dizer nada, entregou-lhe remédios e curativos. Os olhos dela se encheram de emoção. "Vou me machucar todos os dias, só para que você continue cuidando de mim até eu morrer." Antes que ele pudesse responder, seu telefone tocou. Era seu chefe. A voz do outro lado tremia de raiva. "O que você fez? Depois de 10 anos, você falhou justamente na única promessa que fez. Arrume suas coisas. Você está demitido." A confusão da noite anterior havia viralizado. Na Coreia, as pessoas discutiam se eles eram arruaceiros, ativistas políticos ou propaganda de alguma marca estranha de bonecos. Enquanto Tae Trung se desesperava por perder o emprego, Du Tin comemorava o aumento explosivo de seguidores nas redes sociais. Aquilo foi a gota d'água. Tae Trung arrancou o falso Jung Min das mãos dele. "Pare com isso antes que eu rasgue esse travesseiro." Du Tin explodiu de raiva. "Você e o monge traíram Jung Min. Ele está longe e vocês nem se importam mais com ele. No ensino médio vocês o tratavam como empregado. Agora fingem que ele nem existe." O sangue de Tae Trung ferveu. Mesmo assim, ele se recusou a discutir com um amigo que claramente estava sofrendo. Apenas foi embora. Bak tentou impedi-lo, mas não conseguiu. Mais tarde naquela noite, Du Tin caminhou até a praia chamando por Tae Trung até perder a voz. Ele não havia tomado seus remédios. Seu estado mental estava piorando novamente. Quando finalmente viu Tae Trung voltar, correu até ele chorando e o abraçou. "Desculpa, eu fui egoísta. Achei que você fosse entrar no mar e desaparecer." Tae Trung suspirou. Era impossível continuar bravo. Naquele instante, os 4 amigos voltaram a se sentir completos. No dia seguinte aconteceria o verdadeiro motivo da viagem: o grande festival de música. Eles chegaram ao famoso festival aquático, onde o lendário DJ Star faria sua apresentação. A mesma jovem que haviam ajudado anteriormente os reconheceu e acenou animadamente. Pouco depois, o próprio DJ Star apareceu. Ela era sua namorada. Ao saber que os rapazes haviam ajudado sua companheira, ele lhes ofereceu lugares VIP para o show. Naquela noite, lasers iluminavam o céu, a música fazia o coração vibrar e jatos de água brilhavam sob as luzes douradas. Os amigos se sentiam vivos como não acontecia havia muitos anos. Então aconteceu o inesperado. DJ Star avistou Du Tin na multidão e o convidou para subir ao palco e mixar uma música ao seu lado. Du Tin levou o falso Jung Min nos braços. Aquele momento pertencia aos dois. Os amigos comemoravam cheios de orgulho. Mas a felicidade durou pouco. Quando as luzes se apagaram, a escuridão tomou conta de tudo. Tae Trung acordou em um quarto imundo, escuro, com mãos e pés amarrados. Os outros também estavam presos. Eles haviam sido sequestrados. E aquele lugar era um centro ilegal de tráfico de órgãos. Bak despertou logo depois. As lembranças voltaram rapidamente. Após o festival, Sylvia os convidara para beber na praia. Snail recusou o convite, ainda chateada por causa da proximidade entre Tae Trung e Sylvia. Pouco depois, todos perderam a consciência. Na manhã seguinte, Snail foi embora sozinha, sem imaginar que os amigos tinham sido sequestrados. Naquele instante, Bak percebeu a verdade. Snail estava certa desde o começo. Ela não era paranoica. Os tolos eram eles. Enquanto isso, Snail foi presa por beber todo o álcool do quarto do hotel e completar as garrafas com água. Durante o interrogatório, viu um cartaz de procurada na parede. Era Sylvia. De volta ao galpão, o cirurgião percebeu que havia acabado a anestesia. Mesmo assim, decidiu realizar a operação. A primeira vítima seria Du Tin. No instante em que a lâmina começou a descer, forças especiais invadiram o prédio. Guardas foram derrubados, portas explodiram e os agentes chegaram até a sala de cirurgia. O cirurgião tentou resistir,
Mas uma granada de efeito moral encerrou tudo. Depois de libertado, Du Tin começou a gritar desesperadamente: "Precisamos salvar Jun Min. Ele ainda está lá dentro." Tae Trung respondeu baixinho: "Não existe Jun Min. É apenas um travesseiro." Como Du Tin continuava insistindo, Tae Trung lhe deu um leve tapa no rosto. "Precisamos deixá-lo partir." Então toda a verdade veio à tona. 10 anos antes, depois de perderem o ônibus para o aeroporto, o motorista voltou para buscá-los. Felizes, embarcaram novamente, mas, poucos minutos depois, o ônibus sofreu um grave acidente. Os passageiros começaram a fugir. Tae Trung carregou Bak para fora. Enquanto isso, Du Tin tentava salvar Jun Min, mas Jun Min estava preso. Sua perna havia quebrado e ele não conseguia se levantar. Du Tin saiu correndo para buscar ajuda. Antes que pudesse voltar, o ônibus explodiu. Jun Min morreu. Desde aquele dia, a culpa transformou-se em alucinações. A mente de Du Tin recusava-se a aceitar a realidade. Por isso criou uma versão imaginária de Jun Min que continuava viva. Pela primeira vez em 10 anos, ele finalmente confessou: "Quando ele tentou segurar minha mão, eu o empurrei. Fiquei com medo e corri. A culpa o consumia havia uma década. Dessa vez, ele não fugiria. Correu novamente para dentro do galpão em chamas para salvar o manequim. Abraçando-o com força, pediu perdão enquanto lembrava de todos os momentos que viveram juntos. Pouco depois, desmaiou. Os amigos o arrastaram para fora. Mas o manequim ainda estava lá dentro. Se não o recuperassem, Du Tin poderia nunca mais se recuperar. Então Tae Trung entrou outra vez no incêndio. Contra todas as probabilidades, os 4 conseguiram sair vivos. Um dos policiais de resgate comentou, incrédulo: Em 20 anos de serviço, esta é a primeira vez que arrisco minha vida para salvar um travesseiro." Mal tiveram tempo para respirar antes de correrem em direção ao aeroporto. Eles estavam atrasados. Atrasados demais. Tae Trung começou a chorar em uma língua que nem sabia falar, convencido de que perderia o emprego. Quando voltou trazendo alguns lanches, encontrou Bak e Du Tin olhando, completamente chocados. Snail havia corrido para a pista do aeroporto para impedir a decolagem do avião. "Meu amor, não chore. Eu vou tirar você dessa situação." Ela ficou diante da aeronave gritando: "Capitão, por favor, pare." Os seguranças correram e a arrastaram para longe. Ela implorava por apenas 1 minuto. Só 1 minuto. Então olhou para Tae Trung e disse baixinho: "Querido, não se preocupe comigo. Apenas volte em segurança para a Coreia, está bem?" Sua voz começou a tremer. "Eu sei que não sou o seu tipo. Sei que não tenho estudos. Sei que, aos seus olhos, sou apenas uma garota boba. Mas, quando estou com você, me sinto como uma pequena erva frágil. Desde o dia em que esbarrei em você, percebi que você era o único homem com quem eu queria passar o resto da minha vida. Fique comigo para sempre." Em seguida, ela colocou um anel em seu dedo. "Agora estamos oficialmente namorando." Tae Trung ficou completamente paralisado. Os seguranças a levaram embora. Mas, quando finalmente gritou seu nome, ela imediatamente abriu um enorme sorriso. "Eu te amo. Hoje é o nosso primeiro encontro." Desesperado, Tae Trung arrancou o anel do dedo. "Não, não é. Nós não estamos namorando." Mas o destino já havia unido os dois. Dias depois, o chefe de Tae Trung venceu a eleição para a liderança do partido, mas acabou acamado por causa da própria greve de fome que havia feito para conquistar a simpatia do público. Quando os repórteres pediram uma declaração, ele não conseguia falar. Então Tae Trung interpretou suas palavras: "Eu não fiz nada. Tudo foi graças ao secretário Tae Trung." Ao ouvir aquilo, o chefe quase teve um ataque. Um mês depois, graças aos esforços de Tae Trung, que visitou diariamente vários departamentos implorando pela libertação dela, Snail finalmente foi solta. Ao voltar, encontrou o monge usando o anel que ela havia dado. Furiosa, correu em sua direção. Mas Du Tin apareceu rapidamente, pegou o anel de volta e o devolveu a ela. Foi então que Tae Trung e Snail finalmente assumiram um relacionamento de verdade. Bak voltou a se dedicar à vida religiosa, deixando sua mãe muito feliz. Do Tin se recuperou completamente e passou a trabalhar em uma agência de viagens. Algum tempo depois, os 3 amigos visitaram juntos o túmulo de Jun Min. Bak tentou chorar, mas nenhuma lágrima saiu. "Já faz tempo demais", murmurou. "Ele não gostaria de nos ver chorando." O vento soprou suavemente sobre a grama alta, como se Jun Min ainda estivesse sorrindo em algum lugar. E foi assim que terminou a história dos 4 garotos que enfrentaram juntos o medo, a dor e os momentos de felicidade. A primeira viagem deles acabou se tornando muito mais do que simples férias. Transformou-se em uma jornada de aceitação da perda, de perdão e de amadurecimento diante da dor. Dos 4 amigos, um se refugiou no trabalho, outro buscou conforto na religião, outro mergulhou na própria loucura, e o último nunca teve a oportunidade de envelhecer. Mesmo assim,
Todos seguiram em frente juntos. Eles sobreviveram à tempestade, cresceram e carregaram consigo apenas as belas lembranças do amigo bonito, engraçado e gentil, cujo sorriso brilhava como o sol e que deixou o mundo cedo demais.